fé e razão, religião e ciência. Esses dois lados geralmente aparecem como opostos, né? Como se não se misturassem, igual água e óleo. Mas se eu falar para você que essa oposição entre fé e razão, entre religião e ciência foi construída, que ela começou num momento bem específico da história e foi sendo repetida, repetida, repetida até se tornar uma verdade. Então, bora explicar isso com a história. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Explicando com a História. E o assunto que a gente vai explicar com a história hoje é essa oposição que existe entre fé e razão, entre religião e ciência. Então, assiste esse vídeo até o final, que lá no final eu vou falar para vocês o livro que eu estudei para poder fazer esse vídeo. Então, vamos lá. A gente aprende na escola que a Igreja Católica era contra a razão e a ciência, né? Que ela perseguiu Galileu, por exemplo, que era um sábio cientista ali do século XVI, só por ele dizer que a Terra girava em torno do Sol, e não que o Sol girava em torno da Terra, que era o que geralmente o pessoal acreditava. Isso só para citar um caso. Quando a gente vai estudando e vai aprendendo as descobertas científicas mais importantes da humanidade, sempre aparece a Igreja Católica, a Igreja Protestante ou algum religioso negando isso e perseguindo a galera que está fazendo essas descobertas ou afirmando essas descobertas. Aí você fica pensando, caramba, esse pessoal da igreja não era só burro, eles eram malvados também, né? Afinal, por quê? Deixa os caras lá, não é bom? Progresso e tudo mais? A consequência disso é a opinião que você vê direto por aí. Para você ter fé, você tem que deixar a razão de lado. Que para você acreditar na ciência, você tem que deixar de acreditar na religião que você tem. Então, se você acredita na ciência, você tem que se tornar automaticamente cético. E a gente chegou num ponto hoje que se você tem alguma religião, isso tem que ficar na sua vida pessoal, né? Não tem lugar na vida e sociedade hoje, que é a sociedade que valoriza a razão e a ciência. Mas e se eu falar para você que Isaac Newton, que é considerado o pai da física moderna e um dos pais do pensamento científico moderno, era um cristão fervoroso, que ele anotava orações nas bordas dos seus livros de estudos, que ele escreveu estudos sobre profecias bíblicas. Sabia que o Newton considerava a ordem no universo uma prova da existência de um criador vivo e inteligente, de um Deus vivo e inteligente? Isso só para falar de um exemplo, só do Newton. Existiram, na verdade, vários cientistas que a gente aprende as descobertas deles na escola, né, na biologia, na física, na química e tudo mais, e não aprende que eles eram cristãos, que eles consideravam essas descobertas uma forma de louvar o Criador da natureza. A gente tem que lembrar que foi a Europa cristianizada que se tornou o berço da ciência moderna. É claro que vários outros fatores contribuíram para isso, né? Mas a ciência moderna surgiu de fato dentro de uma cultura impregnada pela fé cristã, por uma Europa protestante. Existiam na época várias culturas mais avançadas, como a chinesa, a árabe. Mas por que essas culturas que eram mais avançadas não deram origem à ciência moderna? Sabe por quê? Então vou falar para você. Porque a ciência, que é o estudo da natureza, depende de algumas atitudes da pessoa em relação à natureza. Primeiro, a pessoa precisa acreditar que a natureza existe, que ela é real. Mas pode parecer bem básico, né? Mas o hinduísmo, por exemplo, acredita que a natureza não é real, que ela é apenas uma manifestação do ser divino e um ser absoluto. Que essa divisão entre a natureza e esse ser absoluto é só uma divisão. Segunda atitude que a pessoa tem que ter, ela tem que dar valor à natureza que ela vai estudar. Ou seja, a natureza tem que ser algo que merece ser estudado. Isso também pode parecer básico, mas os gregos não faziam isso. Os gregos igualam o mundo material ao mal, igualavam, né, ao mal e à desordem. Por isso que tudo que se relacionasse ao material ele era considerado mal. Essa visão negativa do mundo material estava dentro do modo grego de pensar, dentro da filosofia grega. E passou para a igreja, para dentro da igreja, lá nos primeiros séculos, à medida que os cristãos que estavam ali dentro da cultura grega, foram usando essa cultura, essa filosofia, esse modo grego de pensar, para ir construindo a teologia cristã. Por isso que se envolver com o mundo natural foi sendo visto durante a Idade Média como algo impuro e pecaminoso. Por exemplo, se alguém quisesse se tornar santo, tinha que se afastar o máximo possível do mundo material, do trabalho manual, do casamento, por exemplo, e se dedicar apenas à oração, à meditação.
Então era nos mosteiros, onde o pessoal vivia o mais afastado possível do mundo natural, do trabalho, era aí que surgia a maioria dos santos, né? Eram o pessoal que ficava afastado. Esse também foi um dos motivos porque o casamento foi proibido para os membros oficiais da Igreja Católica. Não foi um negócio que foi imposto de cima para baixo, não. Os fiéis das igrejas locais, o pessoal, né, os cristãos ali, simplesmente passaram a exigir que o padre não se casasse, que o oficial da igreja que estava ali, né, o representante, o líder religioso, não se casasse, que fosse alguém que se envolvesse o mínimo possível com as coisas do mundo material, carnal, tinha que fazer jejuns, e por isso, né, não tinha o casamento, um dos motivos. Então, voltando para as atitudes que é preciso ter para desenvolver a ciência. Primeiro, acreditar que a natureza é real. A Bíblia faz isso. Ela ensina que a natureza é real, que ela foi criada por Deus. Segunda atitude, acreditar que a natureza é algo importante, que merece ser estudado, que os gregos não fazem, mas a Bíblia faz. Ela diz que depois que Deus terminou a criação, ele viu que tudo era muito bom. E aí vem a terceira atitude que a pessoa precisa ter. Ela precisa acreditar que a natureza é boa, sim, que merece ser estudado, mas que não é uma divindade. Por quê? Porque se ela for uma divindade ou emanação da divindade, aí ela vai começar a ser tratada com reverência religiosa. Ela não vai ser estudada de maneira crítica. Se o Sol, por exemplo, for um deus, você não vai conseguir estudar ele realmente de maneira crítica. Você vai reverenciar, você vai adorar, como foi feito muitas vezes ao longo dos séculos. Porque se você começar a estudar e questionar o que o pessoal que está mais em volta ali desse culto do Deus fala, se suas descobertas, suas reflexões vão contra, você vai se tornar um herege, um infiel. Então, relembrando, primeiro, acreditar que a natureza existe, a Bíblia faz. Segundo, acreditar que vale a pena estudar a natureza, a Bíblia faz. Terceiro, não acreditar que essa natureza é uma divindade. Bem, isso a Bíblia também faz. Então, por que surge essa oposição entre fé e razão, entre religião e ciência? Se eu falei, por exemplo, do Newton e que a ciência moderna surgiu dentro de uma Europa cristianizada e que o cristianismo tem todos os pressupostos, tinha os pressupostos possíveis para o surgimento da ciência moderna. Por que surgiu essa oposição? Então vamos lá. Se a gente olhar para a história, a gente vai ver que essa oposição começou num momento bem específico. Essa oposição foi construída e foi sendo repetida, 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 até quase se tornar quase um fato, um dado da realidade. Hoje, razão e fé são opostas e pronto. É aquela história de você repetir uma mentira várias vezes até ela se tornar uma verdade. E quando que isso começou? Isso começou na Inglaterra no final do século XIX, ou seja, lá por volta um pouco antes dos anos 1900. Ali, vários grupos pequenos de cientistas e estudiosos se organizaram para acabar com a dominância cultural do cristianismo, mais especificamente para acabar com a força da liderança intelectual da igreja anglicana, que é basicamente a igreja protestante da Inglaterra. Quem liderava esses grupos pequenos de cientistas estudiosos era um cara chamado Thomas Huxley, que queria substituir a visão cristã de mundo pelo naturalismo científico. E esse naturalismo científico só reconhece a existência da natureza, nada mais. Esses caras queriam de fato, eles sabiam, por mais que eles eram secularistas, eles queriam substituir uma religião por outra. O objetivo deles era de fato criar uma igreja científica. O Thomas Huxley, que era o líder, chamava as palestras científicas dele de sermões leigos. E nesse período ali, nesse contexto, vai surgindo uma nova literatura, livros que tinham o objetivo de revelar como a religião era agressiva contra a ciência. E os livros mais venenosos vieram de dois caras, de John William Draper e de Andrew Dickson White. Grava o nome desses dois caras, Draper e White. Olha só o que o Draper fala no livro chamado A História do Conflito entre a Religião e a Ciência. O nome já é sugestivo. Para ele, a história da ciência é uma narrativa do conflito entre duas potências rivais, tendo de um lado a força do intelecto humano e de outro a compreensão resultante da fé tradicionalista e o interesse humano. A fé que ele tem em mente aí, aqui é principalmente da Igreja Católica, e ele usa muito essa linguagem de antagonismo, de luta, e haveria, entre fé e a razão uma animosidade implacável. Ele acusa a Igreja Católica de oprimir ferozmente por meio da fogueira e da espada toda tentativa de progresso e de ter
as mãos encharcadas de sangue. Essa grande batalha, esse antagonismo que ele escreve, atrai muitos leitores, mas como ele era muito ácido em relação à Igreja Católica, se tornou um livro um pouco datado. Foi a obra do White, que eu falei um pouco antes, que foi chamado Uma História da Guerra entre Ciência e Teologia, que teve a influência mais duradoura. Em 1955, por exemplo, um famoso historiador de ciência de Harvard, George Sarton, elogiou esse livro, dizendo que é um livro bem instrutivo. E numa versão resumida desse livro lançado em 1965, traz o elogio do historiador Bruce Maslish, que diz que White prova sua tese, ou seja, da guerra entre ciência e teologia, de modo incontestável. Essa guerra foi então citada e abordada por vários autores, depois disso ao longo das décadas, o que acabou gravando na consciência ocidental a mitologia de um combate acirrado entre a ciência e a fé cristã. Essa mitologia entrou nos livros didáticos e segue sendo repetida até hoje. Mas, ao mesmo tempo, surgiram vários historiadores e estudiosos que falam contra isso, né? O próprio pessoal que fala isso que eu falei no começo, que os pressupostos necessários, 3 pressupostos necessários para você ter o desenvolvimento da ciência moderna, que é você considerar a existência da natureza, e você considerar que a natureza é boa e digna de ser estudada, e você não considerar essa natureza algo divino, ou seja, né, que não posso alcançar pela razão apenas pela fé, esses 3 pressupostos eles aparecem na Bíblia. Então o pessoal começou a afirmar isso com mais categoria e começou a estudar os relatos dos principais cientistas e ver que eles de fato eram cristãos. O próprio Newton, por exemplo, eu citei aqui, né, era um cristão fervoroso. Então a gente vê que essa oposição ela não é real, ela é construída, foi construída num momento bem específico, por um grupo bem específico ali, com o objetivo de substituir, de tirar a dominância cultural do cristianismo, a liderança intelectual da igreja anglicana e substituir por esse naturalismo materialista, que afirma que existe apenas a natureza, não existe nada mais. E escreveram livros dizendo que havia uma guerra, que a igreja sempre perseguiu, que teólogos e cientistas são de naturezas opostas e tudo mais. E isso foi adotado, foi sendo repetido, repetido, até que a gente chega nos dias de hoje e tem essa oposição aí que é quase que um fato, né? E que relega aí a religião ou a fé à sua vida pessoal e que tem que ser separado, não se mistura com ciência, não se mistura com razão, com nada, né? Então, se você acredita em alguma coisa, é como se você estivesse abandonando a razão para fazer isso. O que não deixa de ser mais falso, né? O livro que eu falei que eu ia mostrar para vocês, espera aí. Vou pegar aqui. O livro é esse aqui, ó. A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural, de Nancy Pearcey e Charles B. Texton. Eu acho que eu já vou conseguir fixar os links, já vou conseguir verificar com tu para eu fixar os links, vou tentar fixar o link desse vídeo aqui na Amazon para ficar mais fácil para vocês. Por que eu vou fazer isso? Porque se vocês comprarem esse livro pelo link que eu fixar, já vai me ajudar bastante, tá? Que fazer vídeo assim demora bastante, gasta bastante tempo, bastante energia. Então é isso, pessoal. Gostaram dessa explicação com a história? De ver que essa oposição entre fé e razão, ciência e religião foi construída num momento específico e que é, na verdade, apenas uma mitologia? Se gostou, deixa aí nos comentários, deixa o like. Se não gostou, escreve também nos comentários por que não gostou. Escreve aí o que você pensa disso, tá? Se inscreve, clica nos links, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e até o próximo vídeo do Explicando com a História.